Imagine por um momento quanto da sua vida você já perdeu preso em pensamentos que te sabotam. Cada minuto que você passa revivendo erros, antecipando problemas ou se criticando sem piedade é energia que nunca retorna. Hoje você não pode continuar permitindo que sua mente seja um campo de batalha onde você sempre perde. Chegou a hora de assumir o controle, de cortar pela raiz essas ideias que te acorrentam e recuperar a liberdade mental que você merece. Não se trata de ignorar a realidade, mas de reprogramar sua forma de pensar para que jogue a seu favor. Se você realmente quer deixar de ser refém da sua mente e começar a usá-la como sua melhor aliada, fique, porque isso pode mudar tudo. Antes de começar, quero que vá até a área de comentários e escreva esta frase. Hoje eu escolho pensar positivo, sou estoico. Faça isso agora mesmo. Isso não é apenas para interagir, é para que essa declaração fique gravada no seu subconsciente e comece a reprogramar sua mente de dentro para fora. Ao escrever, você não apenas afirma, mas transforma em um compromisso consigo mesmo de deixar para trás o pensamento negativo e treinar sua mente para a fortaleza e a clareza. Ensinamento 1. A interpretação dos fatos, não os fatos em si, gera as emoções negativas. O que você sente não é ditado pela realidade externa, mas pelo significado que você dá a ela. Cada pensamento é um filtro que pode amplificar ou suavizar o que você vive. Dominar essa interpretação é tomar o controle do seu mundo interno, não importa o que aconteça fora. Quando algo acontece, sua mente é a primeira a dar um sentido, e esse sentido é o que dispara a emoção. Uma mesma situação pode provocar gratidão ou raiva, dependendo da narrativa interna que você decidir aceitar. Se você interpreta um desafio como uma injustiça, a frustração cresce. Se o vê como uma oportunidade, a energia se transforma. Esse filtro invisível é o que condiciona seu estado emocional e seu comportamento. Por isso, aprender a identificá-lo e ajustá-lo é a chave para deixar de viver como vítima das circunstâncias e começar a responder com estratégia. Da próxima vez que alguém te criticar, observe sua reação inicial e pergunte a si mesmo: estou reagindo ao que realmente aconteceu ou à história que estou me contando? Se você decidir que sua história será de aprendizado em vez de ataque, perceberá que o peso emocional se reduz no mesmo instante. O poder está na sua capacidade de reinterpretar, não em mudar o que já ocorreu. Cada evento é neutro até que você o carregue de significado. Se você perde um negócio, pode vê-lo como uma catástrofe ou como um impulso para se reinventar. Se alguém não te cumprimenta, pode pensar que está sendo ignorado ou que a pessoa apenas estava distraída. Essa escolha, ainda que mínima, determina sua paz ou sua tormenta. A chave está em parar o piloto automático e tomar decisões conscientes sobre aquilo que decide acreditar. No estoicismo se ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Isso implica que a sua paz depende de você, não do que os outros fazem ou dizem. Para aplicar esse princípio, comece praticando a distância mental. Antes de assumir que sua interpretação é a verdade absoluta, escreva pelo menos 2 explicações alternativas para o que aconteceu. Por exemplo, se um amigo cancela um encontro, em vez de pensar que você não é importante, considere que ele pode ter tido uma emergência ou estar exausto. Essa prática não apenas amplia sua perspectiva, mas também treina sua mente a buscar interpretações que não te afundem no mal-estar. Também é útil treinar a linguagem interna. Palavras como sempre, nunca ou todos geralmente distorcem a realidade e fazem com que as emoções negativas pareçam mais intensas. Substituí-las por expressões mais precisas e menos absolutas suaviza a carga emocional.
Dizer hoje não deu certo em vez de nunca consigo nada muda o impacto no seu ânimo e te abre para novas possibilidades. Outra ferramenta é a pausa estratégica. Quando algo te alterar, antes de responder, dedique alguns segundos para respirar profundamente e observar a situação de fora, como se fosse um terceiro imparcial. Essa pausa é suficiente para que o impulso inicial perca força e você possa agir com mais inteligência do que instinto. A reinterpretação também se fortalece ao praticar a gratidão em contextos difíceis. Pergunte-se: o que posso agradecer mesmo aqui? Pode ser uma lição, a oportunidade de fortalecer seu caráter ou a clareza para tomar melhores decisões no futuro. Essa mudança de foco não nega a dificuldade, mas evita que a negatividade a domine por completo. Não se esqueça de que sua interpretação não apenas afeta seu estado emocional, mas também seu corpo. Pensar que algo é uma ameaça dispara cortisol, eleva a pressão arterial e tensiona seus músculos. Pensar que é um desafio administrável ativa sua capacidade de resolução e reduz o impacto fisiológico. Cuidar do que você acredita sobre o que vive é cuidar da sua saúde mental e física ao mesmo tempo. Por fim, lembre-se de que cada dia é um treino. Nem sempre você poderá escolher a situação, mas sempre poderá ajustar o significado que dá a ela. Quanto mais praticar, mais natural será responder com calma e clareza, mesmo em meio a circunstâncias que antes te dominavam. Esse controle não é frieza, é poder emocional. Quando você é dono da sua interpretação, é dono da sua vida. Ensinamento 2. Comprar pensamentos negativos prolonga o sofrimento. Cada vez que você aceita um pensamento negativo sem questioná-lo, é como se abrisse a carteira emocional e pagasse por algo que, na verdade, não precisa. Esses pensamentos são como vendedores insistentes que batem à porta da sua mente oferecendo medo, dúvida e desesperança. Se você os compra, leva-os para casa, dá espaço a eles e acaba vivendo com eles. Mas assim como com qualquer vendedor, você tem o direito de dizer não e fechar a porta. Não se trata de negar o que você pensa, mas de entender que nem todo pensamento é verdadeiro ou merece sua energia. A maioria desses pensamentos negativos se origina em interpretações automáticas da realidade, não em fatos objetivos. Talvez você se lembre de um erro que cometeu há anos e sua mente o use como prova de que você não é capaz. Ou recebe uma crítica e, em vez de vê-la como uma opinião isolada, a transforma em uma sentença sobre seu valor. É aí que começa a compra, você dá crédito a algo que não merece, e esse crédito é cobrado em forma de ansiedade, culpa e tristeza. Para deixar de comprar pensamentos nocivos, primeiro é preciso identificá-los. Quando surgir um, pergunte-se: isto é um fato ou uma interpretação? Me aproxima ou me afasta da vida que quero viver? Essa pausa de análise é como ler as letras pequenas de um contrato antes de assiná-lo. Muitas vezes, ao olhar mais de perto, você percebe que a oferta é falsa e que não vale a pena investir sua energia. Outra técnica poderosa é rotular seus pensamentos. Em vez de dizer sou um fracasso, troque a frase por estou tendo o pensamento de que sou um fracasso. Essa simples reformulação cria um espaço entre você e o pensamento, e esse espaço é liberdade. Você deixa de se fundir com ele e o vê pelo que realmente é, um evento mental passageiro, não uma verdade absoluta. Quando um pensamento negativo quiser se instalar, observe-o como se fosse um espectador. Imagine-o como uma nuvem que cruza o céu ou como um anúncio que aparece no seu celular e que você pode deslizar para ignorar. Não é necessário lutar contra ele, apenas deixá-lo passar sem se envolver. É a resistência e a discussão interna que geralmente lhe dão mais força e duração. Praticar a atenção plena é outra forma de fechar a carteira mental.
Ao focar sua atenção no que está acontecendo agora, sua respiração, os sons ao redor, as sensações do corpo, você reduz a capacidade da mente de te arrastar para o passado ou para o futuro com pensamentos nocivos. Estar presente corta o ciclo de compra e venda da negatividade. Também ajuda a nutrir sua mente com pensamentos e perspectivas mais saudáveis. Não se trata de se forçar a pensar positivo o tempo todo, mas de equilibrar a balança. Se você percebe que sua mente insiste em vender fracasso, busque conscientemente provas de suas conquistas, momentos em que conseguiu resolver problemas ou em que recebeu apoio e apreço. Isso não elimina o negativo, mas evita que seja o único item no seu inventário mental. Lembre-se de que cada pensamento que você compra se torna uma instrução para o corpo. Pensamentos de medo podem acelerar o pulso, tensionar os músculos e alterar a respiração. Já os de calma e confiança enviam sinais de segurança ao seu sistema nervoso. Portanto, não é apenas sua paz mental que está em jogo, mas também seu bem-estar físico. O treinamento é diário. No começo, sua mente tentará convencê-lo de que seus pensamentos negativos são urgentes e inevitáveis, como um vendedor que aumenta o tom para fechar a venda. Com prática, você aprenderá a sorrir, concordar e deixá-lo falar sem que isso signifique assinar o contrato. O poder está em não reagir de imediato, em reconhecer que você é o dono da loja e decide o que entra e o que não entra. Segundo o estoicismo, não são as palavras nem as imagens na sua mente que te prejudicam, mas sua decisão de acreditar nelas e agir em consequência. A liberdade está em discernir e escolher. Cada pensamento que você rejeita é uma vitória. Cada vez que decide não pagar com sua tranquilidade, você se fortalece. Pouco a pouco, a mente entende que seus velhos truques já não funcionam e começa a oferecer menos lixo. E nesse processo, você descobre que a verdadeira riqueza não está em acumular pensamentos, mas em ter a clareza de deixar passar os que não te servem. Ensinamento 3. Existem 3 falsas saídas que não resolvem o problema. Muitas vezes, quando sentimos uma emoção intensa, nossa mente nos empurra para 3 saídas rápidas que parecem solução, mas apenas disfarçam o problema. A primeira é a repressão, fingir que não sentimos nada, engolir a raiva, a tristeza ou o medo e continuar como se tudo estivesse bem. O que não percebemos é que essa emoção reprimida se acumula no corpo e na mente como uma panela de pressão. Um dia, qualquer detalhe pode fazê-la explodir de forma desproporcional, porque nunca lhe demos espaço para ser processada. A segunda falsa saída é a expressão descontrolada, agir a partir da emoção sem filtro nem pausa. Isso é gritar, insultar, tomar decisões impulsivas ou reagir com violência verbal ou física. Embora possa parecer um alívio momentâneo, na verdade reforça a narrativa interna que alimenta essa emoção, deixando um rastro de culpa, relações danificadas e novos problemas que antes não existiam. A terceira é o escapismo, buscar distrações, vícios ou entretenimentos compulsivos para não sentir. Horas intermináveis nas redes sociais, exageros com comida, álcool ou qualquer atividade que anestesia momentaneamente. O problema é que, quando o efeito passa, a emoção continua lá, intacta, esperando para ser atendida. Essa estratégia apenas adia o inevitável e, muitas vezes, acrescenta consequências negativas adicionais. A psicologia clínica demonstrou que tanto evitar quanto reagir de forma exagerada perpetuam os padrões emocionais disfuncionais. Ao não enfrentar a emoção de forma consciente, continuamos alimentando os mesmos circuitos neurais e as mesmas respostas fisiológicas, tornando-nos prisioneiros de ciclos repetitivos. A verdadeira saída não está em ignorar, transbordar ou fugir,
mas em sentir de forma consciente e sem julgamento. Isso significa permitir que a emoção exista no corpo, reconhecê-la, observar suas sensações físicas, identificar os pensamentos que a acompanham e deixá-la se expressar sem que isso implique agir de imediato. É como sentar-se ao lado de um visitante incômodo e escutá-lo, sem permitir que ele tome o controle da casa. Quando você escolhe esse caminho, o processamento emocional se torna autêntico. A energia presa se libera pouco a pouco e deixa de te pressionar por dentro. Você descobre que muitas emoções se dissolvem sozinhas quando não são alimentadas com resistência ou histórias dramáticas. Essa prática exige coragem, porque sentir plenamente às vezes dá medo, mas é o único caminho para uma libertação duradoura. Para aplicá-la, quando perceber que surge uma emoção intensa, faça uma pausa. Respire profundamente e leve sua atenção ao corpo. Pergunte-se: onde a sinto? É calor, tensão, pressão? Evite colocar um rótulo moral como boa ou má. Simplesmente observe-a como um fenômeno temporário. Se surgirem pensamentos, reconheça-os, mas não se prenda em analisá-los. Essa atenção plena é a ponte que te tira das falsas saídas e te conecta a uma resposta mais consciente. Com a prática, você começará a reconhecer quando está prestes a reprimir, transbordar ou fugir. Essa consciência antecipada é uma ferramenta poderosa. Significa que você pode escolher um caminho diferente antes de cair nos velhos padrões. E quanto mais escolher observar sem julgamento, mais fácil será que as emoções fluam e se transformem sem te arrastar. No estoicismo se ensina que não podemos controlar o que sentimos em primeira instância, mas sim como respondemos a isso. Observar sem se identificar é a chave para conservar a liberdade interior. O resultado de evitar essas 3 armadilhas é profundo, menos desgaste emocional, relações mais saudáveis e uma sensação crescente de controle interno. A vida deixa de parecer uma batalha constante contra o que você sente e se torna um espaço onde pode experimentar tudo sem ser escravo de nada. Você começa a viver com mais leveza, porque já não gasta energia lutando contra suas emoções nem apagando incêndios que você mesmo acendeu. A calma deixa de ser um estado passageiro e passa a ser uma base sólida a partir da qual você age. E quando isso se torna hábito, seu mundo interno deixa de estar à mercê de qualquer estímulo externo, porque você sabe que não precisa de falsas saídas, apenas da verdade de sentir e soltar. Ensinamento 4. O corpo memoriza emoções e as transforma em hábitos automáticos. Quando uma emoção se repete várias vezes, o corpo a transforma em um padrão automático, como se fosse um costume gravado em sua memória. Se você passa meses ou anos vivendo em ansiedade, estresse ou preocupação, suas células aprendem essa química e começam a exigi-la, mesmo que não exista uma ameaça real. O corpo, condicionado pela repetição, libera cortisol e adrenalina de maneira habitual, gerando tensão muscular, aceleração cardíaca e pensamentos inquietos mesmo em momentos de aparente calma. É como se a mente e o corpo tivessem combinado viver em alerta constante, ainda que o perigo já não esteja presente. Isso explica por que muitas pessoas sentem angústia sem saber de onde vem. Não é que algo novo tenha acontecido, é que o sistema nervoso está programado para recriar a emoção que mais praticou. Assim como um músico executa uma melodia sem pensar, o corpo executa a ansiedade de forma automática porque ensaiou vezes demais. A ciência comprovou que as conexões neurais se fortalecem com a repetição e que a química interna pode se tornar uma adição emocional. Para romper esse ciclo, o primeiro passo é reconhecer quando o corpo está reagindo sem que haja um motivo real. Talvez você esteja sentado, tranquilo, e de repente sinta pressão no peito ou um nó no estômago.
Antes de deixar que a mente invente razões para justificá-lo, observe. Pergunte-se: há realmente algo que me ameaça agora, ou é apenas meu corpo repetindo um hábito? Essa pergunta corta a ligação automática entre sensação e pensamento. A chave está em interromper a cadeia no ponto mais cedo possível. Se você deixa o corpo disparar e a mente começar a buscar explicações negativas, a espiral acelera. Mas se reconhece o início e o vê como uma reação aprendida, pode escolher não alimentá-la. Respirar profundamente, movimentar-se fisicamente ou focar em um estímulo neutro ajuda a química a começar a baixar. Com prática, você pode ensinar ao corpo novos estados emocionais que substituam os antigos. Assim como foi treinado na ansiedade, pode ser treinado na calma. Isso exige expô-lo repetidamente a experiências de relaxamento, gratidão ou alegria, e permitir que essas sensações durem o suficiente para que o sistema nervoso as registre. Com o tempo, o corpo passa a pedir essas emoções mais do que as antigas. Não se trata de lutar contra a ansiedade, mas de reeducar o organismo. A luta apenas reforça o padrão porque ativa os mesmos hormônios. A observação consciente, por sua vez, envia um sinal diferente: não há perigo, não preciso dessa resposta agora. Essa repetição invertida enfraquece as conexões que antes sustentavam o hábito emocional negativo. É importante compreender que o corpo não distingue entre o que é real e o que você imagina com intensidade. Se sua mente revive uma discussão passada ou antecipa um fracasso futuro, o corpo produz a mesma química como se estivesse acontecendo agora. Isso significa que controlar a narrativa interna é fundamental para mudar o padrão. Cada vez que você decide não recriar mentalmente o drama, está dando ao corpo a oportunidade de aprender uma química diferente. A neurociência confirma que quando reduzimos deliberadamente a frequência e a intensidade de uma emoção nociva, as conexões neurais associadas a ela se enfraquecem. Não é uma mudança imediata, mas cada vez que você interrompe o ciclo está tirando força de um hábito que antes parecia inevitável. Segundo o estoicismo, não controlamos os impulsos iniciais do corpo, mas podemos decidir não entregar a eles o comando. A liberdade está nessa pausa consciente antes de reagir. Quando você consegue que seu corpo já não seja refém de sua memória emocional, recupera um poder imenso. Descobre que a calma não depende de que tudo esteja perfeito por fora, mas de que você reeducou sua biologia para responder de maneira diferente. Cada vez que escolhe observar em vez de reagir, está escrevendo um novo roteiro para sua mente e seu corpo, e com repetição suficiente, esse novo roteiro se transforma no padrão automático, um que desta vez você escolheu. Ensinamento 5. Os 4 medos centrais por trás da ansiedade são a rejeição, a humilhação, a dor e a perda de identidade. Na base da maioria dos episódios de ansiedade não está a situação em si, mas um ou mais de 4 medos centrais: a rejeição, a humilhação, a dor e a perda de identidade. Esses medos atuam como lentes distorcidas que alteram a forma como você interpreta o que acontece ao seu redor. Você pode estar em uma conversa completamente neutra e, se carrega o medo da rejeição ativado, interpretará um gesto ou um silêncio como sinal de desaprovação. O corpo reage com tensão, o coração acelera e, de repente, você está em modo de alerta, mesmo sem haver uma ameaça real. O medo da humilhação é igualmente poderoso. Pode levar você a evitar se expor, falar em público ou mostrar suas verdadeiras ideias por receio de que os outros zombem de você. Não importa que a probabilidade real de isso acontecer seja mínima, a mente ansiosa age como se fosse iminente. E, paradoxalmente, esse mesmo medo mantém você em um estado constante de desconforto interno, mesmo quando nada acontece.
O medo da dor, seja física ou emocional, pode levar você a antecipar sofrimento antes mesmo que ele ocorra. Mantém você em hipervigilância, buscando sinais de que algo ruim vai acontecer, e qualquer sensação no corpo ou pequena dificuldade na vida se amplifica como se fosse uma catástrofe. Esse medo corrói a capacidade de desfrutar o presente, porque você está sempre olhando para o horizonte em busca de perigos. A perda de identidade, embora mais sutil, pode ser igualmente paralisante. Surge quando você teme perder o papel, a imagem ou o sentido de quem acredita ser. Uma mudança de trabalho, um término de relacionamento ou uma mudança de cidade podem ativar esse medo porque ameaçam as estruturas sobre as quais você construiu seu senso de si mesmo. A ansiedade aparece então como uma tentativa de se agarrar ao conhecido, mesmo que isso já não sirva mais. Esses 4 medos, embora diferentes, têm algo em comum: podem distorcer a percepção da realidade e fazer você reagir com intensidade a estímulos pequenos ou neutros. A mente, ao detectar uma possível ameaça, envia sinais ao corpo para que ele se prepare, e essa preparação física, respiração agitada, músculos tensos, aumento da frequência cardíaca, reforça a ideia de que realmente há perigo. Identificar qual medo está por trás da sua ansiedade é o primeiro passo para desativá-lo. Da próxima vez que se sentir ansioso, pergunte a si mesmo: o que sinto vem do medo da rejeição, da humilhação, da dor ou de perder quem acredito ser? Dar nome ao medo o torna mais visível e menos dominante. Quando você sabe de onde ele vem, pode questionar se realmente é uma ameaça ou se é apenas uma projeção interna. Trabalhar sua autoestima é fundamental para reduzir o impacto desses medos. A confiança em si mesmo funciona como um escudo. Quando você acredita em seu valor, a rejeição não te destrói, a humilhação não te define, a dor se torna administrável e as mudanças de identidade são vistas como evolução e não como perda. Isso não significa que os medos desapareçam completamente, mas que deixam de ditar cada uma de suas reações. A ansiedade é especialista em arrastar você para o futuro ou para o passado, mas raramente se sustenta no aqui e agora. Quando você volta a atenção ao momento presente, à sua respiração, às sensações reais do corpo, ao que vê e escuta, rompe o ciclo que alimenta esses medos. Segundo o estoicismo, o que realmente nos perturba não são os eventos externos, mas nossas crenças sobre eles. Identificar e desafiar esses medos é libertar-se de seu domínio. Cada vez que você escolhe não reagir a partir de um desses 4 medos, está ensinando à sua mente e ao seu corpo que não há uma ameaça real. Isso não apenas reduz a ansiedade naquele momento, mas com o tempo, reprograma seu sistema nervoso para viver com mais calma. Pouco a pouco, você deixa de antecipar rejeição, humilhação, dor ou perda de identidade a cada passo e começa a viver com uma sensação mais profunda de liberdade e estabilidade interna. Essa é a verdadeira vitória, não que o medo desapareça, mas que deixe de governar você. Ensinamento 6. Interromper o padrão é a chave para evitar que um pensamento se torne uma crença. Um pensamento por si só não tem o poder de definir quem você é, mas se o deixa repetir-se sem controle, ele começa a criar raízes, torna-se um estado de ânimo e, com o tempo, uma crença que condiciona a sua vida. Essa é a armadilha: não questionar a tempo o que sua mente lhe sussurra. Cada repetição fortalece a conexão neural associada a esse pensamento, e quanto mais você o alimenta, mais automático ele se torna. Chega um ponto em que já não o percebe como um pensamento que tenho, mas como o que sou. A ciência confirma, a terapia cognitivo-comportamental ensina que a interrupção precoce do padrão mental é essencial para evitar que crenças prejudiciais se consolidem. Não se trata de lutar contra o pensamento, nem de reprimi-lo,
mas de interceptá-lo antes que encadeie mais ideias negativas. É como parar uma bola de neve antes que se transforme em avalanche. Se você age rápido, o impulso se dissolve e o dano é evitado. Imagine que surge o pensamento "não sou capaz". Se não o interromper, sua mente o alimenta, você recorda erros passados, antecipa fracassos futuros e, em questão de minutos, seu estado de ânimo cai. Se esse ciclo se repete diariamente, você acaba adotando essa frase como parte de sua identidade. Em contrapartida, se a reconhece no momento, pode rotulá-la: este é um pensamento limitante, não um fato. Ao fazer isso, cria um espaço entre você e a ideia, e esse espaço é liberdade. A chave está em treinar-se para notar esses pensamentos no instante em que aparecem. No começo pode ser difícil, porque você está acostumado a que passem despercebidos. Uma boa técnica é praticar a atenção plena várias vezes ao dia. Pare e observe o que está pensando. Se detectar algo autolimitante, não permaneça nele, substitua-o por uma afirmação mais útil, como "esse era o eu do passado, hoje sou mais forte e capaz". Outra ferramenta eficaz é a mudança física imediata. Levante-se, caminhe, respire fundo, mude de ambiente. O corpo e a mente estão conectados, e uma mudança física interrompe o estado mental que sustentava o pensamento. Esse é um recurso usado na TCC para quebrar a cadeia e redirecionar a atenção. Você também pode usar uma âncora positiva, uma frase, imagem ou lembrança que o conecte com uma emoção de força e confiança. Quanto mais a repetir após detectar um pensamento limitante, mais ensinará ao cérebro a associar esse padrão a algo fortalecedor, não enfraquecedor. Não se trata de fingir otimismo ou negar o que sente, mas de treinar sua mente para não ficar presa em ideias que não ajudam. Um pensamento limitante pode aparecer, mas não precisa ficar. Seu trabalho é garantir que ele não construa um lar dentro de você. No início, essa prática pode parecer forçada, porque interromper um padrão mental exige consciência e vontade. Mas quanto mais o fizer, mais automático se tornará. Com o tempo, perceberá que esses pensamentos perdem força e frequência. Isso não significa que nunca voltarão, mas que quando voltarem, já não terão o mesmo controle sobre você. Segundo o estoicismo, você não pode impedir que um pensamento surja, mas pode impedir que ele crie raízes e dirija sua vida. A virtude está em escolher quais ideias cultivar. Quando domina a habilidade de interromper o padrão, recupera o controle sobre seu diálogo interno. Começa a construir crenças que o fortalecem em vez de enfraquecê-lo. E mais importante, percebe que não é o que pensa em um momento de fraqueza, é o que escolhe acreditar de forma consistente. Cada vez que corta o ciclo, é como fechar a porta a uma mentira antes que ela invada sua casa. Com prática, sua mente se torna um espaço onde apenas as crenças que o impulsionam encontram lugar para ficar, e as demais se dissolvem antes de criar raízes. Ensinamento 7. O presente é a verdadeira oportunidade. O único terreno no qual você realmente pode agir é o agora. O passado já se fechou, o futuro ainda não existe. E qualquer energia que você invista neles é como tentar moldar fumaça com as mãos. Sem perceber, você pode passar horas revisando o que fez de errado ou antecipando o que pode dar errado, enquanto o presente, a única ferramenta real que você tem, escorre pelas mãos. Cada vez que sua mente viaja sem controle, seu poder de ação se enfraquece, e as oportunidades que poderia aproveitar hoje são desperdiçadas. Viver no passado geralmente se disfarça de nostalgia ou culpa, prende você em um ciclo de "se eu tivesse", que não muda o que ocorreu, mas condiciona o que fará em seguida. E o mais perigoso é que, ao viver olhando para trás,
você toma decisões a partir de um roteiro antigo, acreditando ser a mesma pessoa de então. O preço é alto. O presente fica vazio da sua atenção. Por outro lado, projetar medo para o futuro é como pagar juros por uma dívida que você não sabe se virá. A ansiedade convence você de que se preparar para o pior é ser responsável, mas na realidade é uma forma de paralisia. A mente se enche de cenários que não existem, e o corpo reage como se todos fossem reais. Você perde foco, energia e capacidade de resposta diante do que está à sua frente. A ciência confirma que ancorar-se ao presente muda sua biologia. A prática da atenção plena, notar sua respiração, as sensações do corpo, os sons e as cores ao seu redor, reduz a ativação do sistema de estresse e melhora a clareza mental. Seu cérebro aprende a não reagir de imediato a pensamentos intrusivos e a distinguir entre o urgente e o importante. Aplicar isso não exige horas de meditação nem uma vida isolada. Comece com minutos. Escolha uma ação diária, beber água, caminhar, comer e faça-a com plena atenção, notando cada detalhe. O objetivo não é esvaziar a mente, mas estar completamente presente no que faz. Cada repetição treina sua mente a voltar ao agora sempre que quiser se perder. Também ajuda a estabelecer pequenas âncoras ao longo do dia, uma frase de lembrete, um alarme suave, uma respiração profunda antes de mudar de atividade. São lembretes para se perguntar: estou aqui ou estou preso em outro momento? Essa simples pergunta interrompe a inércia mental e devolve você ao seu ponto de poder. Na vida diária, essa habilidade se traduz em melhores decisões, porque você não está agindo sob a influência do que aconteceu, nem do que teme que aconteça. Suas respostas se tornam mais acertadas porque surgem da realidade atual, não de uma história inventada pela mente. Isso também protege sua energia, você já não a desperdiça em batalhas imaginárias nem em arrependimentos estéreis. Quando você foca sua energia no presente, tudo muda. A conversa com alguém se torna mais profunda porque você realmente escuta. O trabalho rende mais porque deixa de pular entre tarefas e passa a terminar o que começa. Até o descanso é mais reparador porque não está contaminado por pensamentos sobre o que deveria estar fazendo. Segundo o estoicismo, o presente é a única coisa que está sob nosso controle absoluto. Desperdiçá-lo é rejeitar a única ferramenta real para viver com virtude e sabedoria. Essa prática não elimina automaticamente a dor do passado, nem apaga a incerteza do futuro, mas dá a você um lugar firme onde se apoiar para enfrentá-los. Com o tempo, perceberá que as preocupações perdem peso porque sua atenção está ocupada demais construindo o que pode ser mudado. Então, o presente deixa de ser apenas um instante que passa e se torna um espaço onde você realmente vive, cria e decide. Aqui é onde se forja a vida que deseja e aqui é onde começa o seu poder. Ensinamento 8. Não se levar tão a sério. Muitos vivem como se carregassem o peso do universo nos ombros, presos em uma autoimportância que os sufoca. Exigem de si mesmos perfeição, reagem com intensidade a qualquer contratempo e transformam cada pequeno problema em um julgamento definitivo sobre o próprio valor. Esse excesso de seriedade os desconecta do fluxo natural da vida e alimenta uma ansiedade constante. Ao se acreditarem no centro de tudo, cada erro parece um desastre e cada desacordo uma ameaça pessoal. A verdade é que, na escala imensa do cosmos, nossa existência é um instante fugaz, um ponto diminuto em uma história que não depende de nós. Ainda assim, nos movemos como se cada passo fosse uma questão de vida ou morte. Essa perspectiva distorcida nos faz esquecer que a vida é feita de momentos, não de provas constantes. Quando entendemos que nada é tão definitivo quanto acreditamos, podemos soltar a tensão desnecessária.
Não se levar tão a sério não significa ser irresponsável ou viver sem propósito. Significa trabalhar com compromisso, mas sem se apegar à ideia de que tudo depende de você ou de que cada resultado define quem você é. É aprender a rir dos próprios tropeços, a encontrar humor nas situações e a aceitar que não pode controlar todas as variáveis. Essa leveza mental não apenas reduz o estresse, mas amplia sua capacidade de desfrutar o que tem diante de si. Uma maneira prática de aplicar isso é treinar-se para identificar quando está superdimensionando algo. Pergunte-se: isso importará daqui a 5 anos? Se a resposta for não, dê menos espaço mental a isso agora. Outra técnica é aprender a interromper a seriedade com pequenas doses de humor. Mesmo em conversas tensas, um comentário leve pode quebrar a rigidez e abrir espaço para soluções mais criativas. Também é útil praticar a flexibilidade consigo mesmo. Permita-se errar sem transformar isso em uma sentença de fracasso. Lembre-se de que o crescimento sempre inclui erros e que nenhum caminho é uma linha reta. Se puder ver seus enganos como parte do jogo e não como o fim do mundo, será mais fácil seguir avançando sem tanto peso emocional. Aceitar a impermanência da vida é outra chave para não levar tudo tão a sério. Quando reconhece que nada dura para sempre, nem as vitórias nem as derrotas, a pressão por controlar cada detalhe diminui. Isso não o torna passivo, mas mais sábio. Você age com decisão, mas com a serenidade de saber que a mudança é inevitável e que seu valor não depende de circunstâncias temporárias. Essa forma de viver também melhora suas relações. Ao deixar de projetar sobre os outros suas expectativas rígidas, você se torna mais tolerante, mais empático e menos propenso a discussões inúteis. Dá espaço para que as pessoas sejam como são, e isso gera interações mais autênticas e menos carregadas de tensão. No campo profissional, a leveza bem entendida aumenta a produtividade. Um ambiente em que se permite humor e flexibilidade favorece a criatividade e a resolução de problemas. Quando as pessoas não sentem que qualquer erro será punido, arriscam mais, exploram mais e encontram soluções inovadoras. Segundo o estoicismo, o sábio reconhece que seu papel no mundo é limitado e que o controle absoluto é uma ilusão. Viver com essa consciência não é se resignar, mas se libertar. Quando você decide não se levar tão a sério, seu mundo se expande. Descobre que pode trabalhar duro e, ao mesmo tempo, rir de si mesmo, que pode enfrentar desafios sem ser devorado por eles e que pode viver comprometido sem estar acorrentado à ansiedade. Percebe que muitas de suas preocupações eram como nuvens passageiras densas na aparência, mas incapazes de deixar uma marca duradoura. E a cada vez que solta esse excesso de peso, sente uma leveza interna que lembra que a vida, em sua essência, existe para ser vivida, não suportada. Ensinamento 9. O tempo é um recurso para curar. O tempo é um recurso que você não pode armazenar, nem recuperar, e cada instante que entrega ao que já não pode mudar, é um instante a menos para o que ainda pode construir. Apegar-se mentalmente a uma ferida é como manter um quarto fechado e escuro dentro de si. O ar fica parado, a luz não entra e o espaço se torna inabitável. Quanto mais tempo você dá a essa dor para viver em você, mais ela cria raízes e mais condiciona suas decisões, emoções e até sua saúde física. Quando sustenta um ressentimento, uma decepção ou uma perda, sua mente reproduz repetidamente a cena, como se ao revê-la pudesse encontrar uma saída diferente. Mas, em vez de resolver, reforça a ferida. O cérebro não distingue entre o que você está lembrando e o que está vivendo naquele momento. Cada repetição reativa as mesmas emoções e libera a mesma química que mantém você preso ao mal-estar. Assim, o tempo que poderia ser um aliado para a cura se transforma em cúmplice do estancamento.
Liberar não é esquecer de um dia para o outro, é escolher a cada vez não alimentar mais o recorde doloroso. É dizer à sua mente: não investirei mais tempo no que não posso mudar. Ao fazer isso, abre espaço para que experiências, pessoas e oportunidades cheguem, coisas que antes não podiam entrar porque você estava ocupado olhando para trás. A ciência confirma pessoas com maior capacidade de desapego emocional apresentam níveis mais altos de satisfação e bem-estar geral. Não porque não sofram, mas porque não transformam o sofrimento em identidade. Permitem-se sentir, processar e depois seguir em frente, usando o tempo como ferramenta de reconstrução e não como depósito de feridas antigas. Para aplicar, comece destinando diariamente um momento específico a atividades que lhe tragam calma e bem-estar. Pode ser caminhar, ler, meditar, ouvir música ou simplesmente sentar em silêncio com uma bebida quente. A chave é que esse momento desloque os pensamentos repetitivos. No início, eles tentarão invadir de novo, mas com constância sua mente aprenderá a associar esse espaço à tranquilidade e não à dor. Outra técnica poderosa é a escrita terapêutica. Colocar no papel o que sente ajuda a tirar da mente aquilo que ocupa espaço em excesso. Não se trata de escrever para reler, mas para esvaziar e soltar. Ao registrar por escrito, você dá um passo concreto em direção à liberação e reduz a necessidade de ruminar mentalmente o mesmo tema. Também é fundamental mudar a pergunta que você se faz. Em vez de "por que isso aconteceu comigo?", comece a perguntar: "o que posso fazer agora com o que tenho?". Essa simples mudança tira você da posição de vítima e o coloca na de criador, dando-lhe um senso de direção que alimenta o avanço. O tempo, quando bem usado, tem um efeito curativo natural. Não porque apague o que aconteceu, mas porque lhe dá perspectiva. O que hoje dói intensamente, amanhã será uma história com nuances que agora você não enxerga. Mas para que essa perspectiva chegue, é preciso deixar que o tempo flua para o novo e não se estanque no velho. Segundo o estoicismo, o que está fora do seu controle, incluindo o passado, deve ser liberado para que você viva com virtude e plenitude no presente. Quando entende que cada dia investido em curar é um dia ganho para o futuro, você deixa de sentir que o tempo é seu inimigo. Passa a vê-lo como um aliado silencioso que, se bem aproveitado, ajuda a reconstruir de dentro para fora. E assim o que antes parecia uma ferida eterna se transforma em capítulo encerrado e o restante da sua história fica livre para ser escrito com experiências que o nutram, o elevem e lhe devolvam a vida que merece viver. Ensinamento 10. Aprender com o passado é mais útil do que revivê-lo. O passado é uma fonte de sabedoria ou uma prisão, dependendo de como você decide se relacionar com ele. Há quem o use como mestre, analisando o que aconteceu para não repetir os mesmos erros. E há quem o transforme em castigo eterno, revivendo repetidas vezes os mesmos momentos dolorosos até se desgastar emocionalmente. O problema não está em olhar para trás, mas em como você faz isso e com qual intenção. Quando revisa uma experiência passada com o objetivo de aprender, sua mente busca padrões, identifica decisões equivocadas e reconhece os fatores que levaram àquele resultado. Essa análise construtiva não apenas fortalece sua resiliência, mas também fornece ferramentas práticas para enfrentar o presente com mais inteligência. Cada lição extraída se converte em recurso para agir melhor agora. Em contrapartida, reviver o passado como castigo é como manter uma ferida aberta por vontade própria. Cada vez que retorna a esse recorde com culpa, vergonha ou ressentimento, reativa a mesma química emocional que sentiu naquele momento. O cérebro não distingue entre o que lembra e o que vive,
Por isso o sofrimento se renova repetidamente. Isso não apenas atrasa a cura, mas mantém você preso a uma identidade definida pelo que aconteceu, em vez de pelo que está construindo hoje. A psicologia positiva demonstra que reinterpretar experiências adversas de forma construtiva aumenta a capacidade de adaptação e a sensação de controle sobre a vida. Não se trata de adoçar a história ou negar a dor, mas de dar a ela um sentido útil. Perguntar-se o que isso me ensinou. Muda o foco de vítima para aprendiz, e essa mudança de perspectiva é o início da libertação emocional. Para aplicar, reserve um momento para escrever sobre os erros ou momentos difíceis que ainda pesam em sua mente. Depois, em vez de ficar apenas na descrição do dano, anote especificamente o que aprendeu com cada um. Pode ser um sinal de alerta que não percebeu, um valor que descobriu em si mesmo ou um limite que agora sabe que deve estabelecer. Esse exercício transforma um recorde estático em ferramenta ativa para o presente. Outra forma prática é usar essas lições como critérios para suas decisões atuais. Se o passado lhe ensinou que agir com pressa leva a más escolhas, comprometa-se a dar-se mais tempo antes de agir. Se aprendeu que ignorar sinais de alerta trouxe problemas, faça da observação consciente uma prioridade. Assim, o passado deixa de ser peso e se torna mapa que o guia. É essencial que esse processo esteja livre de autoataque. A autocrítica excessiva não corrige erros, apenas os amplia e os fixa em sua identidade. Mude a linguagem interna de não acredito que fiz isso para agora sei que da próxima vez agirei diferente. Essa mudança sutil, mas poderosa, evita que o recorde o detenha e permite que o impulsione. Lembre-se de que ninguém está livre de errar. Fingir que poderia ter feito tudo perfeito é ignorar que o aprendizado só existe quando se experimenta e se falha. Cada passo em falso contém informação valiosa, mas apenas se você estiver disposto a olhar com intenção de crescer e não de se punir. Segundo o estoicismo, o que importa não é o que aconteceu, mas como você escolhe usá-lo hoje. O sábio aproveita o que é útil e descarta o que não serve à virtude presente. Quando deixa de reviver o passado como ferida e começa a revisá-lo como lição, algo muda profundamente. O peso emocional diminui porque você já não está reabrindo a ferida, mas tomando o remédio que ela deixou. Passa a ver que cada erro foi um investimento em experiência e que o único desperdício real seria não aprender com ele. O passado deixa de arrastá-lo e se torna aliado silencioso, não para acorrentar, mas para lembrar que enquanto continuar aprendendo, nunca estará no mesmo lugar em que já esteve. Ensinamento 11. Mantenha-se em movimento, aconteça o que acontecer. Quando a vida bate forte, a tentação maior é parar, esperar a tempestade passar ou ceder ao cansaço mental. Mas permanecer parado por muito tempo transforma um tropeço temporário em um estado permanente. O movimento, por mínimo que seja, é o que mantém viva a possibilidade de mudança. Mesmo quando sente que não tem forças, um passo pequeno é suficiente para romper a inércia do estancamento. A persistência não é uma corrida em velocidade máxima. É a capacidade de continuar avançando mesmo que hoje seu progresso seja mais lento do que ontem. Os contratempos não são sinais de que você deve desistir, mas provas de que está no caminho verdadeiro para qualquer meta que realmente valha a pena. O progresso nunca é uma linha reta, e cada obstáculo enfrentado faz parte do treino que prepara você para sustentar aquilo que busca. A ciência da resiliência confirma que aqueles que se mantêm em ação, mesmo em condições adversas, têm mais chances de alcançar seus objetivos. Não porque a vida seja mais fácil para eles, mas porque cada passo dado acumula experiência, confiança e recursos internos. Cada dia em que você se mantém em movimento,
fortalece o músculo da disciplina e a tolerância à frustração. Para aplicar, comprometa-se com um mínimo de ação diária em direção ao seu objetivo, independentemente do tamanho. Pode ser uma ligação, uma página escrita, um treino leve ou uma pesquisa de 5 minutos. A chave é que a cada dia exista um sinal tangível de que você não parou. Isso treina sua mente a não associar dificuldades com paralisia, mas com adaptação. Outra estratégia é redefinir sua relação com os obstáculos. Em vez de vê-los como interrupções, veja-os como parte do roteiro. Se espera um caminho sem problemas, qualquer dificuldade parecerá um fracasso. Mas se aceita que as quedas fazem parte do processo, cada vez que se levantar reforçará sua determinação. Quando a motivação falhar, apoie-se na rotina, não no ânimo do momento. A motivação é volátil, a disciplina, em contrapartida, é um hábito que se sustenta mesmo quando não há vontade. E manter-se em movimento nem sempre significa dar grandes passos, às vezes é simplesmente não retroceder. Resistir em um dia difícil também é uma vitória. Visualize seu objetivo como uma margem distante em um rio. Cada braçada, por menor que pareça, aproxima você. Se parar, a corrente da vida o arrasta para trás. Essa imagem mental lembrará que mover-se é sempre melhor do que permanecer imóvel. Mesmo nos dias em que tudo parece parado, o simples fato de manter o ritmo evita que você perca o terreno conquistado. Também é útil cercar-se de ambientes, pessoas ou hábitos que incentivem o avanço. Um ambiente que o impulsiona à ação ajuda a resistir à tentação de parar. E se não tiver esse ambiente, crie ou organize seu espaço, elimine distrações e planeje de forma que o próximo passo seja óbvio. O movimento constante tem um efeito acumulativo. Pequenas ações diárias tornam-se resultados visíveis com o tempo, e esse progresso retroalimenta sua confiança. O que antes parecia impossível se torna alcançável porque você foi capaz de sustentar o ritmo por tempo suficiente para vê-lo se materializar. Segundo o estoicismo, a virtude está em agir naquilo que depende de você, sem permitir que a adversidade o afaste do caminho. O sábio não espera um terreno perfeito para avançar. Ele avança no terreno que tem. Manter-se em movimento, aconteça o que acontecer, é mais do que uma estratégia, é um compromisso consigo mesmo. É decidir que nenhum dia será completamente perdido, porque sempre haverá um passo, por pequeno que seja, que você pode dar. Com o tempo, essa constância se torna sua maior força. E quando olhar para trás, verá que o que o levou à meta não foi um impulso pontual de energia, mas a soma de milhares de momentos em que, mesmo com cansaço, medo ou dúvidas, você seguiu em frente. Ensinamento 12. Visualizar o futuro reprograma o presente. Quando você fecha os olhos e se permite sentir de forma real um futuro que ainda não chegou, seu cérebro começa a se reprogramar. Não se trata apenas de pensar no que deseja, mas de vivê-lo internamente com todos os detalhes possíveis, o lugar onde está, os sons, as cores, a temperatura e, sobretudo, as emoções que experimentaria. Ao fazer isso, seu corpo começa a liberar a mesma química que liberaria se aquilo estivesse acontecendo agora. E aí ocorre algo poderoso, seu sistema nervoso começa a registrar esse estado como familiar e possível. A ciência demonstrou que a mente não distingue entre uma experiência real e uma imaginada com intensidade e clareza emocional. As mesmas áreas cerebrais se ativam, os mesmos neurotransmissores são liberados e o corpo responde de maneira coerente. Isso significa que, se você visualiza um futuro de paz, confiança ou alegria e o sente intensamente, está treinando seu organismo para agir e decidir a partir desse estado no presente. A maioria das pessoas usa a visualização de forma inconsciente, mas em negativo.
Pensam em problemas, imaginam fracassos, revivem medos e, sem perceber, treinam seu cérebro e corpo para viver em alerta e ansiedade. Você pode romper esse padrão escolhendo deliberadamente quais imagens e emoções alimentar. Para aplicar, dedique diariamente alguns minutos a visualizar seu eu futuro com a maior riqueza de detalhes possível. Não apenas se veja, mas sinta-se nessa versão. Se deseja mais segurança, imagine como caminha, como fala, como respira. Se busca paz interior, sinta no corpo a calma, o ritmo lento da respiração, a leveza nos ombros. A chave é que não seja um pensamento distante, mas uma experiência interna presente. Agir como se já fosse essa versão é o passo seguinte. Isso não significa fingir, mas tomar decisões alinhadas com essa identidade. Pergunte-se ao longo do dia como meu eu do futuro agiria nesta situação e responda a partir daí. Essa coerência repetida cria novas conexões neurais que sustentam a transformação. Você também pode reforçar essa prática escrevendo sobre o seu dia a partir da perspectiva desse eu futuro. Por exemplo, hoje tomei decisões com calma e clareza, me expressei com confiança e desfrutei de momentos de gratidão. Mesmo que nem tudo tenha acontecido exatamente assim, o simples fato de descrevê-lo treina sua mente a buscar e criar essas experiências. A visualização não é mágica instantânea, é treino. Assim como um atleta repete mentalmente sua rotina antes de competir para melhorar o desempenho, você repete emocional e mentalmente sua vida futura para que seu presente comece a se adaptar a ela. Com o tempo, seus pensamentos, emoções e ações passam a se alinhar automaticamente com essa visão e o ambiente responde em consequência. Lembre-se de que sua identidade não é fixa. Ela é o resultado dos estados emocionais e das decisões que você repete. Se muda os estados que pratica, muda a pessoa que é. Visualizar e sentir diariamente seu futuro desejado é plantar em sua mente e em seu corpo as sementes dessa nova identidade. Segundo o estoicismo, embora não controlemos o que vai acontecer, podemos treinar nossa mente para agir hoje de acordo com o ideal que buscamos alcançar. Cada sessão de visualização é um lembrete de que você não precisa esperar o futuro chegar para sentir o que deseja sentir. Pode experimentá-lo agora e, ao fazer isso, reprogramar seu presente para estar em sintonia com essa visão. Com constância, esse estado deixa de ser um exercício mental e se converte em seu modo natural de viver. E então, o futuro que você imaginou deixa de ser um sonho distante para se transformar em realidade tangível. Ensinamento 13. A companhia influencia diretamente seus pensamentos. Seus pensamentos não surgem no vazio. Eles são constantemente influenciados pelo ambiente e pelas pessoas ao seu redor. Cada conversa, cada gesto, cada atitude que você observa diariamente vai deixando marcas sutis na sua forma de pensar. Se passa tempo com pessoas que vivem reclamando, criticando ou presas à negatividade, sua mente, sem perceber, começa a reproduzir o mesmo padrão. Não é questão de força de vontade, mas de exposição. O que você vê e ouve se torna matéria-prima para aquilo que pensa e sente. A teoria da aprendizagem social de Bandura confirma isso. Grande parte da nossa conduta e atitudes é moldada pela observação e convivência. Se seu entorno normaliza a mediocridade, a queixa ou a desculpa, é apenas questão de tempo até que essas ideias lhe pareçam aceitáveis. Da mesma forma, se você se cerca de pessoas disciplinadas, otimistas e orientadas para o crescimento, essas qualidades se tornam mais acessíveis para você, porque as vê em ação todos os dias. A influência da companhia não é apenas mental, mas também emocional. As pessoas com quem você compartilha tempo têm o poder de elevar ou drenar sua energia.
Uma conversa com alguém que inspira pode acender sua motivação por dias, enquanto um encontro com alguém negativo pode deixá-lo esgotado mentalmente. O contágio emocional é real e tem impacto direto em suas decisões e hábitos. Por isso, ser seletivo com seu entorno não é arrogância nem frieza, é estratégia de autocuidado. Pergunte-se: as pessoas com quem passo mais tempo refletem os valores e hábitos que quero para a minha vida? Se a resposta for não, é hora de fazer ajustes. Isso não significa cortar todas as relações, mas equilibrar o tempo e a energia que dedica a cada uma. Comece identificando as pessoas que lhe trazem clareza, motivação e calma. Aproxime-se mais delas. Observe como pensam, como reagem aos problemas, como organizam suas vidas. Deixe que o exemplo delas seja um espelho no qual você se reflita. Ao mesmo tempo, detete as influências que o fazem cair em atitudes que você não gosta em si mesmo e limite sua exposição a elas. Você também pode criar um ambiente inspirador mesmo quando está sozinho. Livros, podcasts, músicas e espaços organizados e agradáveis funcionam como companhias silenciosas que moldam sua mente. Ao preencher seu dia com estímulos que reforcem quem você quer ser, reduz a chance de que influências negativas encontrem espaço para criar raízes. Outro ponto importante é entender que a influência é bidirecional, assim como os outros moldam você, você também molda quem está ao seu redor. Isso significa que sua responsabilidade não é apenas escolher bem a companhia, mas também ser uma influência positiva. Se deseja estar cercado de pessoas que elevam, torne-se uma delas. Seja quem traz soluções, quem escuta com empatia, quem inspira com ações e não apenas com palavras, em situações em que não puder evitar companhias negativas, como no ambiente de trabalho. Estabeleça limites internos. Não se envolva em conversas tóxicas, evite absorver dramas que não são seus e, se necessário, mantenha certa distância emocional. Lembre-se, proteger sua mente é proteger sua vida inteira. O impacto do entorno sobre sua mente é tão grande que, com o tempo, pode determinar a direção da sua vida. Um ambiente de crescimento o impulsiona mesmo nos dias em que você não tem motivação. Um ambiente negativo o freia, mesmo nos dias em que se sente forte. Escolher sua companhia é, em grande medida, escolher seu futuro. Segundo o estoicismo, devemos cuidar do que deixamos entrar em nossa mente com a mesma atenção que cuidaríamos do nosso corpo diante de um veneno. Cada vez que você escolhe conscientemente quem e o que ocupa seu espaço mental, está moldando a pessoa em que está se tornando. E quando esse espaço está cheio de ideias, exemplos e energias que o impulsionam, seu pensamento se refina, seus hábitos se fortalecem e sua vida inteira se alinha ao que você realmente deseja ser. Ensinamento 14. Corte o que drena sua energia e não traz valor. Tudo que você carrega na vida ocupa espaço mental, emocional e físico. Se esse peso não impulsiona, ele o freia. Pessoas que sempre trazem problemas, hábitos que roubam saúde ou tempo, pensamentos repetitivos sem sentido, tudo isso drena sua energia como pequenos vazamentos constantes. Talvez você não perceba no início, mas com o tempo se vê esgotado sem ter feito nada realmente importante. E aí está o problema. Você não pode avançar se está gastando forças para sustentar o que nada lhe acrescenta. Os elementos tóxicos nem sempre são óbvios. Às vezes, é aquela relação que sempre deixa um gosto amargo, mas você justifica dizendo, não é tão ruim assim. Ou aquele hábito aparentemente inofensivo que rouba horas de sono, foco ou motivação. Até pensamentos automáticos, que você repete há anos, podem agir como âncoras que impedem seu movimento para frente.
A ciência sobre higiene psicológica é clara. Quando reduzimos a exposição a ambientes e relações nocivas, nosso bem-estar emocional melhora e nossa capacidade de rendimento aumenta. É como fechar as janelas num dia frio para que o calor não escape. Ao proteger sua energia, tudo o que fizer depois rende mais. O primeiro passo é fazer um inventário honesto. Pergunte-se: quais pessoas, hábitos ou pensamentos me deixam mais pesado depois de interagir com eles? Não se trata de buscar perfeição, mas de identificar padrões que consistentemente o diminuem em vez de acrescentar. Com pessoas, não é sempre necessário cortar totalmente o vínculo, mas sim estabelecer limites claros. Talvez reduzir o tempo de convivência, mudar os assuntos de conversa ou manter certa distância emocional. Com hábitos, pode significar substituí-los por alternativas mais saudáveis ou criar regras simples de proteção, como desconectar o telefone em determinados horários ou planejar seu descanso com intenção. Em relação aos pensamentos, a chave é detectá-los e desativá-los antes que dominem seu dia. Você pode rotulá-los, isso é apenas uma preocupação sem base, e substituí-los por enfoques mais úteis. Não é um processo instantâneo, mas com prática se torna automático. Libertar-se do que drena sua energia não é um ato de egoísmo, mas de sobrevivência e crescimento. Pense num foguete para alcançar a órbita. Ele precisa soltar partes que já não servem, porque cada quilo extra consome combustível que poderia ser usado para ir mais longe. Sua vida funciona da mesma forma. Se você não solta, não avança. É igualmente importante preencher o espaço liberado com o que realmente o impulsiona. Uma vez que corta o que não contribui, busque ativamente pessoas que inspirem, hábitos que fortaleçam e pensamentos que aproximem você da sua visão. Assim, não apenas evita o desgaste, mas multiplica sua energia e foco. Haverá resistências. Algumas pessoas não entenderão seus limites e sua própria mente tentará convencê-lo de que é mais fácil seguir igual. Nesse ponto entra seu compromisso consigo mesmo. Você prefere a dor temporária da mudança ou o desgaste permanente de permanecer onde está? Segundo o estoicismo, devemos proteger nossa mente e energia como bens limitados, dedicando-os apenas ao que está sob nosso controle e que contribui para nossa virtude e propósito. Quando começa a cortar o que não o nutre, algo curioso acontece e sua clareza mental aumenta. Você passa a enxergar com mais nitidez o que vale a pena e o que não. Seu tempo se sente mais seu, suas ações mais deliberadas e seus resultados chegam mais rápido. Descobre que grande parte do seu cansaço não vinha do que fazia, mas do que tolerava. E aí entende que avançar nem sempre é fazer mais, mas sim remover o excesso para que o essencial tenha espaço para florescer. Ensinamento 15. Viva com propósito, não apenas por inércia. Viver com propósito é decidir a cada dia para onde você quer ir e agir em consequência disso. Muitas pessoas acordam, trabalham, cumprem tarefas e voltam a dormir sem questionar se tudo isso as aproxima do que realmente desejam. Esse ciclo em piloto automático pode durar anos e deixar a sensação de que o tempo escorreu sem que nada importante tenha mudado. A diferença entre existir e viver está na intenção que você coloca em cada decisão e em como usa sua energia para construir o que importa. Quando você tem um propósito claro, cada ação, por menor que pareça, ganha sentido. Não se trata de estar ocupado, mas de estar alinhado. Você pode trabalhar muitas horas, mas se o que faz não o aproxima de sua visão de vida, no fundo continua estagnado. O propósito funciona como uma bússola, lembra-lhe para onde deve ir e ajuda a filtrar o que merece sua atenção daquilo que é apenas ruído. A psicologia confirma isso.
A teoria da autodeterminação mostra que viver com propósito satisfaz 3 necessidades psicológicas essenciais: competência, sentir-se capaz de conquistar algo; autonomia, ter controle sobre sua vida; e relação, conectar-se com outros de forma significativa. Quando essas necessidades estão atendidas, sua motivação e satisfação aumentam naturalmente e as dificuldades se transformam em desafios que fortalecem em vez de desgastar. Para aplicar este princípio, defina uma meta diária que o aproxime de seu objetivo de longo prazo. Não precisa ser algo enorme. O importante é que seja concreto e mensurável. Pergunte-se todas as manhãs: o que posso fazer hoje que me aproxime, mesmo que só um pouco, da minha visão? E ao final do dia, revise se suas ações estiveram alinhadas. Essa revisão constante evita que você se desvie sem perceber. Também é fundamental cercar-se de lembretes visuais e emocionais de seu propósito. Pode ser uma frase, uma imagem ou um objeto que simbolize aquilo que busca. Esses lembretes funcionam como âncoras quando a rotina tenta arrastá-lo de volta ao piloto automático. Outro ponto essencial é aprender a dizer não. Cada vez que você aceita algo que não está alinhado com seu propósito, entrega tempo e energia que poderia investir no que realmente importa. Isso exige coragem, porque dizer não pode incomodar os outros ou tirá-lo da zona de conforto. Mas é um filtro necessário para manter sua direção. Viver com propósito também significa aceitar que haverá dias difíceis e momentos de dúvida. Nem sempre você sentirá motivação, e é aí que entra a disciplina. Seu propósito deve ser suficientemente importante para impulsioná-lo mesmo quando você não tiver vontade. São nesses dias que o caráter é forjado e onde você mais cresce. Não confunda propósito com perfeição. Não se trata de ter tudo resolvido ou seguir um plano rígido. Na verdade, seu propósito pode evoluir com o tempo. O importante é ter sempre clareza sobre o que está construindo neste momento da sua vida e garantir que suas ações reflitam essa direção. O propósito não beneficia apenas você, mas também as pessoas ao seu redor. Quando vive alinhado com o que é importante para você, inspira os outros a buscarem seu próprio caminho. Sua energia muda, suas conversas mudam e suas decisões transmitem coerência. Essa influência positiva pode ir muito mais longe do que você imagina. Segundo o estoicismo, a verdadeira liberdade e plenitude vem de viver de acordo com a razão e a virtude, agindo com intenção e não se deixando arrastar pelo acaso ou pelas distrações. Quando você escolhe viver com propósito, cada dia conta. Não importa se avança muito ou pouco, o que importa é que não está deixando sua vida à mercê da inércia. Está construindo, decidindo e agindo de forma consciente. E quando olhar para trás, não verá apenas a passagem do tempo, mas uma trajetória cheia de sentido, marcada por escolhas que refletiram quem você era e quem queria ser. Esse é o legado mais valioso que pode deixar uma vida vivida com intenção. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre seu compromisso com a mudança. Agora quero que vá até os comentários e escreva novamente: hoje escolho pensar positivo, sou estoico. Faça isso para reforçar sua mente, para deixar claro ao seu subconsciente que você está levando isso a sério. Parabenize-se, celebre-se, porque cada passo que dá em direção à sua liberdade mental é uma vitória que poucos têm coragem de conquistar. Você está construindo uma versão mais forte, mais clara e mais dona de si mesma. E se este conteúdo lhe ajudou, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações, porque vou continuar trazendo ferramentas que o impulsionem a dominar sua mente e sua vida. Sua transformação já está em andamento.